Capítulo 13. No 23º ano de Jeoás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 17 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová e cometia o mesmo pecado que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Não se desviou dele. Por isso, a ira de Jeová se acendeu contra Israel, e durante todos aqueles dias, ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael. Com o tempo, Jeoacás implorou o favor de Jeová, e Jeová o ouviu, porque ele viu a opressão que o rei da Síria causava a Israel. Assim, Jeová deu um salvador a Israel, para livrá-los das mãos da Síria, e os israelitas puderam morar nos seus lares como antes. Mas eles não se desviaram do pecado da casa de Jeroboão, que ele tinha levado Israel a cometer. Continuaram a cometer o mesmo pecado, e o poste sagrado continuava de pé em Samaria. Jeoacás ficou com um exército de apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados a pé, porque o rei da Síria os tinha destruído, pisoteando-os como o pó na eira. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoacás, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoacás descansou com os seus antepassados, e o enterraram em Samaria. E Jeoás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 16 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviando de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Continuou a cometer os mesmos pecados. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, tudo o que ele fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão se sentou no seu trono. Jeoás foi enterrado em Samaria, com os reis de Israel. Quando Eliseu ficou doente com a doença que por fim o levaria à morte, Jeoás, rei de Israel, foi até onde ele estava, debruçou-se sobre ele e começou a chorar, dizendo: Meu pai, o carro de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: Pegue um arco e flechas. Então ele pegou um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: Prepare-se para atirar. Portanto, ele se preparou para atirar, e Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele disse: Abra a janela que dá para o leste. Ele a abriu. Eliseu disse: Atire. E ele atirou. Eliseu disse então: A flecha de vitória de Jeová, a flecha de vitória sobre a Síria. O Senhor golpeará a Síria em Afeque até acabar com ela. Eliseu também disse: Pegue as flechas. E ele as pegou. Ele disse ao rei de Israel: Golpeie o chão. Então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Em vista disso, o homem do verdadeiro Deus ficou indignado com ele e disse: O Senhor devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então o Senhor golpearia a Síria até acabar com ela. Mas agora o Senhor golpeará a Síria apenas 3 vezes. Depois disso, Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de Eliseu e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todos os dias de Jeoacás. No entanto, Jeová lhes mostrou favor e misericórdia, e teve consideração com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los nem os expulsou da sua presença até hoje. Quando Hazael, rei da Síria, morreu, Ben-Hadad, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás,
Tomou então de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado de Jeoacás, seu pai, na guerra. Jeoás o golpeou 3 vezes e recuperou as cidades de Israel. Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não como Davi, seu antepassado. Amazias fez tudo conforme Jeoás, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, pois agiu conforme diz o mandamento de Jeová escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Ele matou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e tomou a cidade de Sela na guerra, e o nome dela foi mudado para Jocteel, como é chamada até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer: Venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: Um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dê a sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou por onde estava o espinheiro e o pisoteou. De fato, você golpeou Edom, e por isso seu coração ficou arrogante. Alegre-se com a sua glória, mas fique na sua casa. Por que provocar uma desgraça e cair, levando Judá com você? Mas Amazias não escutou. Assim Jeoás, rei de Israel, pôs-se a caminho, e ele e Amazias, rei de Judá, se enfrentaram numa batalha em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Depois Jeoás o levou a Jerusalém, e fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Jerusalém, do portão de Efraim até o portão da esquina. Ele pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa de Jeová e no tesouro da casa do rei, além de capturar reféns. Depois voltou a Samaria. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, o que ele fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoás descansou com seus antepassados e foi enterrado em Samaria, com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mais tarde conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali. Então seu corpo foi trazido de volta a cavalo e ele foi enterrado com os seus antepassados em Jerusalém, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou então Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar do seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus antepassados. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria, e reinou por 41 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Ele restabeleceu os limites do território de Israel, desde Lebo-Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra que Jeová, o Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai e profeta de Gat-Éfer. Pois Jeová tinha visto que a tribulação de Israel era muito amarga. Não havia restado ninguém para ajudar Israel,
nem mesmo o desamparado e o fraco. Mas Jeová tinha prometido não apagar o nome de Israel de debaixo dos céus. Por isso, ele o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeroboão, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos, como lutou e recuperou Damasco e Amate para Judá e Israel, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeroboão descansou com os seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 15. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 52 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolia, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Amazias, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeová fez com que o rei fosse atingido por lepra, e ele continuou leproso até o dia da sua morte. Ele permaneceu numa casa separada, enquanto Jotão, filho do rei, ficou encarregado da casa, julgando o povo da terra. Quanto aos outros acontecimentos da história de Azarias, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Então Azarias descansou com seus antepassados, e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 6 meses. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como seus antepassados tinham feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o golpeou em Ibleão. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Zacarias estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra que Jeová tinha falado a Jeú. 4 gerações dos seus filhos se sentarão no trono de Israel. E foi assim que aconteceu. Salum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Então Menahem, filho de Gadi, foi de Tirza até Samaria e golpeou Salum, filho de Jabes, em Samaria. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Salum e a sua conspiração estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. Depois de sair de Tirza, Menahem atacou Tifsa e todos os que estavam nela e no seu território, porque não abriram um portão para ele. Ele golpeou a cidade e rasgou o ventre das mulheres grávidas. No 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei sobre Israel, e reinou por 10 anos em Samaria. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Durante todos os seus dias, não se desviou de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Pul, rei da Assíria, invadiu o país, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que ele o ajudasse a fortalecer seu domínio sobre o reino. Menahem arrecadou a prata de Israel, cobrando-a dos homens ricos e importantes. Ele deu ao rei da Assíria 50 siclos de prata por cada homem. Então o rei da Assíria recuou e não ficou no país. Quanto aos outros acontecimentos da história de Menahem, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Menahem descansou com os seus antepassados, e Pecaías, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então seu oficial, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. E acompanhado de 50 homens de Gileade,
ele golpeou Pecaías, junto com Argobe e Arié, em Samaria, na torre fortificada da casa do rei. Depois de matá-lo, tornou-se rei no seu lugar. Os outros acontecimentos da história de Pecaías, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou por 20 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e tomou Ijon, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para o exílio na Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o golpeou e o matou, e tornou-se rei no seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Os outros acontecimentos da história de Peca, tudo o que ele fez, estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Uzias, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Foi ele quem construiu o portão superior da casa de Jeová. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jotão, o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Naqueles dias, Jeová passou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Depois, Jotão descansou com os seus antepassados, e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. E Acás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.